pouquinho para a gente meditar a palavra. Quem trouxe a Bíblia, nós vamos estar meditando dois versículos. Alguns versículos, né? Dois textos diferentes. Então eu vou falar para vocês, mas se vocês não encontrarem, né? Depois vocês podem anotar, guardar no coração para ler em casa. O primeiro versículo, o primeiro texto que nós vamos meditar agora é Provérbio 16. Provérbio capítulo 16. Aonde é que está Provérbio, né? Aonde, né, Denise? Minha Bíblia está bem no meio. Aonde que está Provérbio? Achou Salmo depois de Salmo. Depois de Salmo. Não é um livro muito lido, né? Provérbios, capítulo 16. Versículos de 1 a seguinte. Amém? Amém. Provérbios 16, capítulo 16, versículo de 1 seguinte. Olha para mim aqui, antes de começarmos a ler a palavra. Esse é o primeiro grupo do ano de 2012. E tudo que é primeiro na nossa vida cria expectativa, não é verdade? Tudo aquilo é o primeiro ano do grupo de 2012. O que será que o Senhor tem para fazer na nossa vida nesse ano? O que Deus tem para fazer na vida do grupo de oração? O que Deus tem para fazer na vida da Marília, do El? O que Deus tem para fazer na minha vida? O que Deus tem para fazer na vida da Denise e Serai? O que Deus tem para fazer na vida da Mislene e da Janaína? Quais são os sonhos de Deus para nós nesse ano de 2012? Esse é o primeiro questionamento que essa colocação quer trazer para nós. Eu conheço os sonhos de Deus. Você conhece o que é? Os sonhos de Deus para ser em 2012? O que Deus tem sonhado para mim? Eu tenho buscado os sonhos de Deus para a minha vida? E numa outra vertente, né? Um outro questionamento. Quais são os meus sonhos para 2012? Quais são as expectativas que eu trago no meu coração para 2012? O que eu espero de 2012? Que seja um ano bom, um ano de paz, um ano de vitórias. Mas o que eu espero? Quais são os meus sonhos? O que a Mislene espera de 2012? A Janaína espera de 2012? Eu espero. E hoje o Senhor nos convida nesta noite a deixarmos 2011 para trás, aquilo que era direcionamento da oração, a deixarmos as frustrações, aquilo que nós carregamos, que entramos em 2012 trazendo como bagagem, para vivermos, descobrirmos os sonhos de Deus para nós em 2012. Amém? Amém. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda, viu, Maria? E diz assim para ele, ó: Deus tem um projeto de felicidade para você em 2012. Agora sim, ó, um sorriso de canto a canto, olha para outro irmão e fala: e só você pode descobrir isso. Só você. Deus tem um projeto de felicidade. E eu já te começo dizendo isso nessa colocação. Aquilo que você sonhou, e a palavra de direcionamento para nós, nesse grupo de oração, direcionamento para a minha vida, direcionamento para a tua vida, é infinitamente mais do que você pediu ou que você deseja. Deus tem para você. Faz assim, ó: infinitamente mais Deus tem para nós. Infinitamente mais. Faz com as duas mãos aí, seu irmão. Faz isso, ó. É muito graça que Deus tem para nós. É muito poder que Deus tem para nós. Amém? Amém. Mas para isso acontecer, nós temos que estar na presença dele. Para eu experimentar esse mais que Deus tem para mim, eu tenho que estar na presença dele. Eu tenho que confiar na minha vida a ele. É isso que a palavra vai dizer lá no capítulo 16 de Provérbios. Vai dizer assim, ó: cabe ao homem formular projetos. Deixa eu jogar a cola aqui. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas é do Senhor que vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas é o Senhor quem pesa os corações. Presta atenção no versículo 3. Confia os teus negócios ao Senhor, e é Ele, e teus planos terão bom êxito. Vou ler de novo.
Confia, podemos trocar os negócios, né? Confia os teus planos, os teus sonhos de 2012 ao Senhor. E tudo Ele terá bom êxito. O primeiro chamado que nós temos nesta noite é essa palavra. Apresentar todos os nossos sonhos para Deus. Todos os nossos projetos, aquilo que nós trazemos no nosso coração, aquilo que é expectativa para 2012, e deixar que o Senhor possa conduzir, e deixar que o Senhor possa transformar segundo a vontade dEle. O que a palavra de Deus vai dizer? Confia os teus projetos. Ela pergunta, quais são os teus projetos? Não. Sim ou não? Não. Ela pergunta, ó, você pode confiar nisso, mas isso não. O que a palavra diz? Confia os teus projetos, e Deus vai coroar de bom êxito. Daí nós podemos entender que os projetos que nós trazemos no coração é aquilo que o Senhor também quer realizar. O impossível para Deus é possível. O Senhor pede que nós confiemos os nossos projetos, ainda que sejam impossíveis aos nossos olhos, porque é Ele que pode todas as coisas. Ele não diz confia isso e não aquilo. Ou seja, a tua vida tem que ser entregue. Você precisa de milagre, sim ou não? Sim. O Senhor te convida em 2012 a apresentar as necessidades de milagre para Deus. Porque as limitações, meus irmãos, são nossas, não são de Deus. Daí nós entendemos que nós temos que simplesmente apresentar para Deus aquilo que nós queremos que o Senhor faça. Porque aquilo que é a vontade de Deus vai se concretizar, mas aquilo que não é a vontade de Deus, Deus vai mudar. Mas o que Deus quer levar em conta é a nossa entrega. Essa semana mudando o controle de lá para cá, eu vi uma frase na canção nova do Dunga, e foi tão propício para esse começo de ano, que fez eu rever os meus projetos para 2012. Ele falava assim, ele falava daquele sorteio, que a canção nova está sorteando uma casa agora, não sei se sorteou ou vai sortear. E a moça que estava concorrendo dizia assim, eu preciso dessa casa, Deus fez isso. E na hora que ela foi sorteada, Deus, o Dunga usou uma frase. O Dunga disse assim, olha, Deus leva a sério os teus projetos. Deus leva a sério os teus sonhos. Por isso muitos Ele realiza, muitos Ele muda também. Mas Deus leva a sério. Daí, meus irmãos, o porquê que temos que entregar para Deus o que nós queremos? Se é conversão da nossa casa, se é a conversão da nossa família, se é uma situação de doença, se é emprego que nós precisamos, se é a conversão, se é cura, se é milagre, se é libertação, nós temos que apresentar ao Senhor. Porque Ele tudo vai fazer. Porque Deus leva a sério os nossos projetos. Aí eu te pergunto, quais são os teus projetos para 2012? O que você precisa nesse ano? O que você precisa que o Senhor realize na tua vida? E 3 atitudes, é isso que eu quero trabalhar com vocês também. 3 atitudes nós precisamos ter para ver a misericórdia, para ver o poder do Senhor se realizar na nossa vida. Outra palavra que o Senhor colocava no meu coração, e você até colocou essa palavra na comunidade Adorai também, até partilhei com a Carol, que a palavra diz assim, ó, lá em Efésios, deixa eu ver se dá, infinitamente mais do que pedimos ou entendemos o Senhor tem para nós. Infinitamente mais, é isso que Deus tem para 2012 na tua vida. Infinitamente mais. Mas daí nós precisamos de 3 atitudes. Primeira, ter fé. A primeira atitude que nós precisamos para ver realizar esse infinitamente mais do Senhor na nossa vida é ter fé. Mas a fé que acredita, a fé que espera, a fé que tem a certeza de que o Senhor fará. Eu entreguei os meus projetos para Deus e Deus vai realizar. Talvez demore, né, Leite? Talvez demore muito tempo, mas o Senhor fará. E nós somos chamados a ser homens e mulheres de fé. Como diz a palavra de Deus, nós não somos de perder a nossa fé para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Talvez você esteja pensando assim, mas a conversão da minha casa é tão difícil, lá tem tantas pessoas que precisam conhecer Jesus, mas precisa só de uma pessoa que tenha fé para que a misericórdia do Senhor aconteça. Precisa só de uma pessoa que tenha fé na tua casa, Zé, para que a conversão toda aconteça, para que a misericórdia do Senhor aconteça.
Essa é a primeira atitude. Ter fé. Ser um homem ou uma mulher de fé. E a fé que acredita. A fé que espera. A outra atitude é ser um homem ou uma mulher de entrega. Se eu tenho fé, eu confio, eu sou capaz de entregar para Deus. Se eu não for uma pessoa que tenha coragem de entregar os meus sonhos para Deus, meus irmãos, porque muitas vezes, aquilo que eu já preguei aqui outras vezes, o meu sonho, os meus projetos, é diante daquilo que eu penso que é melhor para mim. Mas Deus sonha mais para mim. Deus pode infinitamente mais. Então, muitas vezes, ao entregar o meu sonho para Deus, Deus vai tirar, ou Deus vai mudar, ou Deus vai modificar, eu não sei o que Ele vai fazer. Mas eu tenho que ter a coragem da entrega. E aqui eu trago de novo a frase de Santa Teresa. A medida do amor é a medida da entrega. Se você ainda não tem a coragem de entregar toda a sua vida para Deus, é sinal de que você não tem amado a Deus o suficiente. O amor de Deus ainda não se manifestou na plenitude que tem que ser para que você tenha a coragem de entregar. A segunda atitude é essa. Primeira, fé. Segunda, entrega. E a terceira é ação. Ora et labora. Ou seja, você tem que orar, mas a tua parte Deus não vai fazer. Não adianta você entregar para Deus, Senhor, eu preciso de um emprego. Entregar para Deus, Senhor, eu preciso disso, mas não sair para entregar currículos. O emprego vai bater na porta da tua casa? Vai? Não. A tua parte Deus não vai fazer. Não adianta você orar pela conversão dos teus irmãos da tua casa, mas não dar exemplo de que Cristo já visitou o teu coração. Não adianta você pedir, Senhor, tira essa pessoa da minha vida. Essa pessoa me faz mal, mas não ter atitudes de mudança, de não querer mais, de dizer não para tudo aquilo que a pessoa implica, representa para você. Ora et labora. Ora e age. A tua parte Deus não vai fazer. A tua parte Deus não vai fazer. Padre Fábio de Mello tem uma definição de milagre que cabe assim, que encaixou diante daquilo que eu imagino que seja na minha vida um milagre. Ele vai falar assim que milagre é duas vias. A mão de Deus que se encontra com a tua e a tua necessidade que se encontra a Deus. Isto é milagre. Há uma ação. É Deus que vai até você, mas você tem que ir até Deus. É aquela música, né? O caminho se faz por duas vias. Ou seja, é Deus que vai, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta você pedir, Senhor, converte o meu coração e continuar acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Não adianta você querer mudança de vida, se eu mudo o meu comportamento, se eu age na minha vida, se eu transformo a minha casa, mas não dar exemplos de que você quer essa mudança, de que você quer atitudes novas, tem atitudes novas. Ou seja, ora et labora. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente tem que ter, quando a lei de conduzia, que muitas vezes a gente vem no grupo de oração e ora e vai, né? O barco está indo, a gente vai junto e a gente reza. E Deus leva a sério as nossas orações. Deus leva a sério as nossas orações. Por isso nós temos que ter o coração aberto para dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E não orar simplesmente por orar. Porque depois Deus vai cobrar de você, você vai dizer assim, mas parece que não é isso que eu queria da minha vida. Mas você esquece que você orou pedindo isso. Você esquece que orou e pedindo, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, faz mudança na minha vida. E quando Deus começa a fazer, você diz, mas parece que não era isso que eu queria. Mas você orou. O chamado de Deus para nós nessa noite é esse. Essas três atitudes. Qual que é a primeira? Ter fé. Acreditar. Acreditar. Segundo, entrega. Eu entrego o meu coração para Deus. E a história do ursinho, né, gente? Todo mundo conhece a história do ursinho, né? Vou chover no molhado, né? Todo mundo conhece a história do ursinho na hora da entrega? Conhece? Não. Então vou contar, desculpa quem já escutou. Tinha a historinha da menininha que ela ia rezar todos os dias e falava assim, Senhor, eu te entrego meu pai e minha mãe. Todos os dias ela fazia a mesma oração, Senhor, eu te entrego meu pai e minha mãe, e cochichava. E um dia a mãe dela ficou intrigada, falou assim, o que será que ela está falando? Eu vou ouvir. Aí ela falava assim, Senhor, eu te entrego meu pai e minha mãe, mas é meu ursinho de pelúcia? Não. Porque era dela, né? E muitas vezes nós somos chamados a entregar para Jesus até os ursinhos de pelúcia.
Eu volto a dizer, meus irmãos, Deus só tira da nossa vida aquilo que nós não precisamos. Só o que nós não precisamos, Deus tira. Porque aquilo que eu preciso, Deus deixa comigo. Porque Ele me quer feliz. Infinitamente mais feliz. Você já experimentou felicidade? Sim, já? Você já é uma pessoa feliz? Você já encontrou com Jesus muito mais que quer? Você já se realizou no seu ministério de tocar, de cantar? Que quer? Muito mais Deus tem para você. Mas é muito mais. É algo que não dá para imaginar. Vira para o teu irmão da direita e da esquerda, fala isso para ele, ó. É muito mais Deus tem para você. Você já experimentou a conversão na sua casa? É muito mais. Você já experimentou o poder de Deus na sua vida, Leite? É muito mais para ensinar, Leite. É muito mais. Você já experimentou, Janaína? Muito mais, infinitamente mais Deus tem para nós. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter essas 3 atitudes: fé, entrega e ação. Eu vou fazer, Senhor. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, o Senhor colocava assim no meu coração, de que muitas vezes também nós somos chamados esse ano de 2012 a viver esse muito mais que o Senhor tem para nós, a sermos homens e mulheres de perseverança, a ser homens e mulheres que têm o coração cheio de esperança, a não esmorecer diante dos problemas, porque aí nós entramos com o coração nesse ano renovado. O Senhor vai fazer infinitamente mais. Mês de janeiro eu vou, mês de fevereiro também acredito, mês de março parece que o Senhor não fez, está demorando. Mês de abril, mas parece que está demorando demais. Lá em maio eu já nem lembro que o Senhor falou do infinitamente mais na minha vida. Meus irmãos, Santa Mônica rezou mais de 30 anos para a conversão de Santo Agostinho. Mais de 30 anos. 30 anos. E aí nós entendemos assim, ela foi rezando. E a oração dela, Deus atendeu tanto, que não foi só Santo Agostinho que virou santo. Porque enquanto ela orava para Santo Agostinho, Deus removeu do coração dela também. Ambos se santificaram. Santa Mônica e Santo Agostinho. Nós não temos que esmorecer. Não temos que esmorecer. Nós temos que trazer a esperança no nosso coração. Tem até uma música que diz isso, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz, aquilo que me dá esperança. E é isso que nós temos que fazer nesse ano de 2012, quando o nosso coração olhar para frente e não ver a realização. Nós temos que trazer no nosso coração a esperança. E por isso nós somos grupos de oração. Porque quando eu esmorecer minha fé, eu vou ter a Leite para me lembrar. Né, Leite? Quando a Paula perder a fé ou não lembrar mais das promessas de Deus na vida dela, ela vai ter a mim para lembrar. E assim, toca na pessoa que está do teu lado aí. Você diz, ó, você vai me lembrar das promessas de Deus. E tem que ser assim. Viu, Denise? Eu vou te lembrar das promessas de Deus. Vou te lembrar. É isso que tem que acontecer. Porque nós somos família. Nós somos família, exército de Deus. Nós somos um grupo de oração. Você não está sozinho em 2012. Amém? Amém. E é isso que o Senhor quer trazer para nós. Mas para que tudo isso aconteça, para que nós experimentemos do muito da graça de Deus, o Elton até cochichou ali no meu ouvido. E eu senti a mesma emoção quando a Leide e as meninas conduziam, que nós temos que entregar para Jesus tudo que foi ferida, tudo que foi frustração em 2011. Olha para trás assim, ó. 2011 ficou lá atrás. Lá atrás, ó. Lá atrás. Agora olha para tua frente. O que você vê na tua frente? O que você vê na tua frente? Mara vai falar isso. A cruz. Não, eu não. Você não está vendo a cruz? 2011 ficou para trás. O que você vê em 2012? A cruz de Cristo. Somos novas criaturas. Somos novas criaturas. É isso que nós temos que ver. Mas para ter essa atitude nova, nós temos que entregar o que ficou velho no nosso coração. E quando o Elton partilhava comigo, eu sentia a mesma emoção. De pessoas feridas, de pessoas decepcionadas com o ano, de pessoas que não trazem mais esperança, que não traz mais no coração alegria. E nós somos convidados a, nesta hora, apresentar para Jesus tudo que foi marca no ano de 2011.
para que em 2012 nós podemos experimentar o infinitamente mais. Infinitamente mais da graça de Deus. O Senhor colocou no meu coração, mas não deu tempo de eu procurar. Mas a promessa que o Senhor colocava para mim esse ano era aquela passagem, acho que é Colossenses, me corrijam, que o Senhor fala assim, ó, coisas que os olhos não viram, o coração nem imaginou, os ouvidos não ouviram, tais são os bens que Deus tem para nós este ano. Amém? Amém? Isso tem que trazer esperança no teu coração. Coisas que os olhos não viram. E a fé, a gente enxerga o milagre. Os olhos não veem a fé, é o coração que sente. Coisas que os olhos não viram, o coração nem sentiu. Aí nós entendemos que Deus não é sentimento. Deus vai além de sentimento. Deus é atitude na nossa vida, Deus é real na nossa vida. Se fosse sentimento, Ele passaria. E Deus não passa na nossa vida. O coração não sentiu. Os ouvidos não ouviram. Tais são os bens que Deus tem para nós. Mas para isso é necessário, você está colocando no meu coração agora, um copo cheio, ele pode ser enchido? Se o copo está cheio, eu posso colocar água nele? O que vai acontecer? Transborda. O que eu tenho que fazer para encher um copo? De novo, jogar água fora. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos jogar a água fora do nosso coração de 2011 e encher com a fé, e encher com a esperança, e encher com o novo que Deus tem para nós, o infinitamente mais. Quando Deus me deu essa palavra, e o Senhor revelou também a Carol, eu disse, Senhor, o Senhor sabe o tanto que infinitamente mais eu preciso. E Deus sabe. É muito que você precisa? Sim ou não? Sim. Deus tem muito mais. Olha o teu irmão, para isso para ele. Deus tem infinitamente mais. Mas para Deus colocar isso infinitamente mais, o que nós temos que fazer? Esvaziar do nosso coração. E é isso que nós vamos fazer agora. Mas para isso você tem que querer. Você quer esvaziar o seu coração? Para que Deus possa encher com infinitamente mais? Para que Deus possa encher com a fé, com a esperança, com a entrega? Para que Deus possa mover o teu coração à ação? Sim ou não? Sim. Então eu convido você a fechar teus olhos. Porque é o momento teu agora. Essa pregação foi simplesmente para nos conduzir a esse momento. A você fechar os teus olhos e imaginar agora tudo que você viveu em 2011. Tudo que foi tristeza em 2011 para você. Tudo que foi tristeza, tudo que foi também alegria. Tudo que foi amargura, frustração. Todos os sonhos que você planejou para 2011 que não aconteceu. Aquilo que você não imaginou e aconteceu. As discórdias, as tristezas. Aquilo que foi bom também. O que aconteceu de bom na tua vida em 2011? O que foi bom, o que aconteceu, que encheu o teu coração de esperança? Mas aquilo que também tirou a esperança do teu coração. Eu convido você a abrindo mesmo a sua voz, soltando a sua voz e dizendo para Jesus, Senhor, nessa hora eu quero entregar tudo que foi frustração em 2011 a Ti. Eu quero entregar a minha vida, Senhor, a Ti. Eu quero depositar em Tuas mãos, Senhor, toda a minha história, tudo aquilo que vivi em 2011, Senhor, os sonhos que foram te louvar no nascimento da Sofina, que foi uma alegria lá em casa. Eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer. Vai dando fatos concretos para Jesus. Deus leva a sério a tua oração agora. Vai dizendo, Senhor, por isso, quando isso aconteceu, obrigada, Jesus. Quando isso não aconteceu, Senhor, eu não entendi. Nós queremos apresentar a Ti, Jesus. Eu quero te louvar pela tua presença na minha vida em 2011, Senhor. E eu quero te pedir perdão, Senhor, quando o Senhor estava e eu não percebi que tu estavas lá. Toda a frustração, toda a tristeza, Senhor, dos nossos corações. Toda a agonia, Senhor, dos nossos corações. Todo o medo que nós vivemos em 2011. Toda a tristeza, Senhor, que nós vivemos. Toda a decepção que nós vivemos, Senhor. Todas as pessoas que tiveram que ir embora, Jesus, em 2011, como isso feriu meu coração. Todas as pessoas que eu deixei partir, Jesus, por opção minha, mas aquelas que foram embora, Senhor, decidiram sair da minha vida e como isso feriu a minha vida. Senhor, eu quero apresentar a Ti tudo isso na minha vida, toda a história de 2011.
Sabe por quê, Jesus? Porque em 2012 eu quero encontrar infinitamente mais que o Senhor tem para mim. Eu quero viver esse mais que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Senhor, esse novo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Senhor, essas coisas que eu experimentar na tua graça. Eu quero ser, Senhor, uma mulher de fé, uma mulher de entrega, uma mulher de ação. Eu quero, Jesus, em 2012, mas eu estou te apresentando agora toda a minha vida, toda frustração, Senhor Jesus. Se eu falo assim no meu coração, que toca agora no jovem, se eu falo assim de pessoas que foram meus parceiros, se eu não falo de pessoas que foram porque você quis, ou se elas decidiram ir embora, mas se eu falo assim de uma solidão muito profunda que você viveu em 2011, se eu vi a imagem assim de você recuada num lugar quietinha, sozinha, e Jesus dizendo assim, eu estava contigo em 2011. Se eu falo assim de pessoas que tiveram decepções, frustrações, medo, se eu falo assim de muito medo, quanto medo nós tivemos em 2011. Se eu falo assim de sonhos que foram frustrados mesmo, de relacionamento, a palavra que me vem agora é relacionamento, frustração, a palavra que me vem é essa, frustração em relacionamento, o Senhor olhando para você, e a palavra que me veio ao coração, meu irmão, o Senhor dizendo assim, olha, o melhor está por vir, não se decepcione, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Amém, Jesus, nós queremos tudo entregar a Ti, Senhor, porque confiamos que tudo o Senhor vai fazer. E cantando essa canção, seus olhos fechados ainda, as meninas vão falando a letra se você não souber, mas faça dessa canção a tua oração. Eu cantei essa oração o dia todo. Eu fiz essa oração o dia todo pela minha vida, mas para que nessa hora você também tivesse a coragem de fazer. Que são maiores que os meus.
agora, pedindo, Senhor, dá-lhe mais da tua presença neste ano. Dá-lhe mais da tua cura. Você que experimentou a cura, você vai pedir, Senhor, eu quero viver mais da tua cura. Você que viu o milagre, Senhor, eu quero mais milagre. No momento de pedido, Senhor, nós queremos mais de ti, Senhor. Mais da tua presença, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Mais da tua cura neste lugar. Mais da tua presença nas nossas vidas. Mais do teu amor nos nossos corações. Nós queremos que nós venhamos, Senhor, viver um ano de bênção. Infinitamente mais nós pedimos, Senhor. Nós queremos ver mais conversão neste grupo de oração. Nós queremos ver mais conversão nas nossas famílias. Nós queremos ver mais a tua mão agindo nas nossas vidas. Nós queremos ver mais unção neste ministério de música. Nós queremos, Senhor, ver mais unção dos ministros deste grupo de oração. Nós queremos ver mais de ti. Nós queremos ver mais a unção nesta paróquia, Jesus. Nós queremos ver mais a unção. Eu quero ver mais a tua providência na minha vida, Jesus. Eu preciso da tua providência na minha vida. Eu precisamos pedindo mais da providência. Abre as portas, Senhor, que estão fechadas para nós. Senhor, nós queremos mais de ti, Senhor. É bênção sobre bênção que nós estamos pedindo, porque a tua palavra nos diz isso, Senhor. Infinitamente mais, Senhor. Mais de ti, mais do teu amor, Senhor. Nós não vivemos do teu amor gracioso, nós queremos mais do teu amor, do teu Jesus. Mais da tua presença, mais de ti, Senhor. Porque nós queremos, nós precisamos disso, Senhor. Vem, Jesus, o teu poder. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais do teu Espírito, Senhor, Jesus, agora. Te convido a pedir, Senhor, mais do teu Espírito, Senhor. Derrama teu Espírito Santo nesta hora sobre os nossos corações. Mais do teu Espírito, Jesus. Convido você a ter uma experiência de Deus agora. Os instrumentos vão parar. Você vai fechar teus olhos e vai buscar no fundo do teu coração agora a presença do Senhor. Presença real de Jesus nesse lugar. Você vai buscar a presença de Deus. E você vai imaginando a mão do Senhor tocando a tua vida, te abençoando. Imagem que o Senhor me dá Ele mesmo presente neste lugar, tocando as nossas cabeças. Porque eu sinto o Senhor dizendo assim: eis que derramo sobre todos vós o meu Espírito e a minha graça, para que possais viver um ano de bênção e de plenitude. Benditos de meu Pai, eis que derramo sobre todos vós o meu Espírito e a minha graça, para que possais viver um ano de bênção e de graça. Ano de presença do Pai em vossas vidas. Eis que derramo sobre este lugar, sobre as vossas vidas, sobre os vossos projetos, sobre os vossos sonhos, a bênção da prosperidade, a bênção da plenitude no amor. Eis que derramo sobre todos vós o meu Espírito e a minha graça. Amém, Jesus.
nós pudéssemos ir assim, dizendo obrigado, Jesus, por tudo que você está fazendo agora. Obrigada, Jesus, pela sua presença real neste lugar. Obrigada, Jesus, porque tu estás aqui. Obrigada, Senhor, porque tu estás aqui. O Senhor me levanta em 2012, Jesus, pelo nome que eu tenho. Eu quero te louvar, Jesus. Louva Deus agora por esse irmão que está do teu lado, que, como eu disse, vai te impulsionar esse ano de 2012, vai trazer lembrança. Aperta mesmo a mão dele e fala: Senhor, eu te louvo pela vida desse meu irmão, Senhor, porque é ele que vai me conduzir esse ano, vai estar comigo. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor. Quero te louvar, Senhor Jesus, pela vida do Ministério de Música, pela vida do Edson enquanto coordenador, da Leide enquanto coordenação. Quero te louvar e te bendizer, Senhor. Te louvar pela vida do Eldo, pelo filho do Eldo enquanto coordenador dessa paróquia, pelos servos que o Senhor vai dar esse ano para este grupo de oração, Senhor Jesus. Eu quero te louvar, Jesus, pela manifestação do teu poder, por aqueles que estão vindo, Jesus, pelas conversões, pela libertação. Eu quero te louvar, Jesus, e te bendizer por todo o novo que o Senhor tem gravado em 2012, pelas bênçãos que nós iremos ver, Senhor. Quero te louvar, Jesus, pelo sim de cada um de nós. Glória a ti, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja, Senhor. Poderoso, digno de louvor.